Bom dia, meus queridos alunos e alunas, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Baima e voltamos com nova aula, né? A aula da semana. Como eu havia dito a vocês, né? Vamos continuar ainda com o tema de república, só que hoje discutindo aqui os mecanismos pelos quais, né, esse modelo recém-implantado vai se estabilizar e marcar profundamente um período que a gente vai chamar de república oligárquica, certo? Então a gente vai entender como é o funcionamento dessa república, né, nos moldes brasileiros, tá? Então vamos lá, pessoal. O nosso tema de hoje é república oligárquica e o coronelismo. Bem, só fazendo aqui rapidamente uma divisão para a gente entender melhor esse período, né? Então o que a gente vai chamar de república oligárquica, certo? É exatamente o período que vai de 1894 até 1930, tá? O período que vai de 1889 até 1930 é chamado de Primeira República ou República Velha. A Primeira República ou República Velha, ela é subdividida em duas partes. A primeira, o que a gente vai chamar de República da Espada, pelo fato de, nesse primeiro momento, após a proclamação da República, nós termos aí dois presidentes, tá? Que são militares. Aí o termo espada faz alusão, né, à espada aí, que é o símbolo do poderio militar, certo? Então você vai ter o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e em segundo o Marechal Floriano Peixoto, tá? Isso no período que vai de 1889 até 1894, certo? E um destaque muito importante a ser comentado aqui é no que diz respeito à aprovação, né, da primeira Constituição Republicana, certo? A promulgação da primeira Constituição Republicana, que é a Constituição de 1891, certo? Então a gente sabe que quando houve a transição da monarquia para a república, a legislação do modelo monárquico ela teria obviamente que ser substituída porque não se vive mais uma monarquia, agora é um novo regime, um regime republicano, então ele deveria obviamente ter leis próprias, né? E aí a Constituição, como um conjunto de leis de uma nação, né? Na verdade é a lei maior da nação, ela tem que ser correlata, né, ao regime de governo. Então, se é o regime republicano, a gente vai ter que ter uma Constituição republicana, certo? Então, a Constituição de 1891. E aí tem um detalhe interessante que eu vou usar logo aqui para comentar, justamente pelo fato de a gente saber que mais lá na frente vamos trabalhar o coronelismo. O que acontece? Em relação ao voto, certo? Essa mesma Constituição ela vai estabelecer que o voto seja aberto, tá? O que seria esse voto aberto, né? É o voto onde o indivíduo, né, homens, claro, não mulheres ainda, que as mulheres não votavam na Primeira República, certo? Votarem, certo? E ter que se identificar e dizer o seu voto, tá? Então esse voto aberto, certo? Ele era uma maneira de você, para as oligarquias, para os grupos dominantes, saber em quem é aquela pessoa que é muitas das vezes seu dependente, ou alguém que está ali sob a sua influência, sendo você um líder local, um poderoso político, né? Saber em quem ela votou, né? Do contrário, né, essa pessoa aí, a depender do nível de relação que ela tem com o político local, com a pessoa que comanda o poder naquela época, né, comandava o poder naquela época, ela vai sofrer algum tipo de penalidade, certo? Então, o voto aí é o voto aberto, né? E esse voto aberto ele acaba servindo aos interesses das oligarquias da época, tá? Dos grupos dominantes, aqueles grupos que têm poder político e têm poder econômico. Daí a gente chama de república oligárquica, né? Que a oligarquia quer dizer governo de poucos. Quem são esses poucos? São os mandatários locais, né? Os chefes, donos de fazenda, pessoas que têm poder econômico, que tem influência política, né, que, enfim, que tem o exercício do poder naquele período, tá?
E aí a gente vai ter também a chamada República Oligárquica, que é de 1894 a 1930. O que seria exatamente? É quando chegam ao poder os presidentes civis, né? Ou seja, a exceção do Marechal Hermílio da Fonseca, que era também um militar, né? Mas nesse período você já vai ter aí a presença dos presidentes civis, né? Não militares, sua maioria, claro, com exceção do Hermílio da Fonseca, que representavam que as oligarquias dos estados que detinham o poder econômico do país, ou seja, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então esses três estados tinham muita influência política porque eles também tinham muito poder econômico. Então as elites dominantes, né, elas se concentravam nessas regiões. Não que não existissem outras elites em outros estados, mas assim, se compararmos em nível de Brasil para aquela época, né, toda a questão do poder nacional, o controle da república, orbitava aí entre esses três estados, mas com maior preponderância para Minas Gerais e São Paulo. Só que depois o Rio Grande do Sul vai disputar essa hegemonia e chegar ao poder através do que a gente chama de Revolução de 30, mas esse é assunto para um outro momento, tá? Então a República Oligárquica vai de 1889 a 1930. Quais são os mecanismos de sustentação dessa política oligárquica no Brasil? Nós vamos contar aqui com 3. Primeiro, a política dos governadores. Segundo, a política do café com leite. Terceiro, o coronelismo, tá? O que vem a ser a política dos governadores? Bem, a partir daquele período, certo, você vai encontrar os governadores de estado, certo? Completamente organizados no sentido de garantir o poder via uma conexão muito forte com o governo central, né, com o poder federal, com o presidente. Então, para você controlar votos, resultados, obter apoio entre as oligarquias, conseguir recursos federais, os governadores de estado eles teriam que rezar na cartilha das indicações do governo federal. Do contrário, aquele governador poderia ser retaliado, né, no sentido de não receber recurso, coisa do tipo. Que muitas das vezes esses recursos eram utilizados, né, recursos federais utilizados para manter o poder daquele oligarca no seu estado. Tá? Então havia essa combinação aí entre o poder federal e o poder regional, né, na base aí dos governadores. Tá? Tem também a chamada política do café com leite, que é a política através da qual, durante um bom período da Primeira República, né, ou da República Oligárquica, você vai ter a presença de presidentes ou de São Paulo ou de Minas, né, revezando aí o poder, né, federal, o poder de assumir a presidência. Né? Então isso era tudo combinado, né, e essa combinação ela passa, claro, pela política dos governadores também. E esse pacto, né, era uma maneira através da qual você garantia um presidente de São Paulo em um período, um mandato, um presidente de Minas em outro mandato. E assim, essas duas oligarquias ficaram revezando o poder até 1930, certo? Então esse tipo de situação se dá pelo fato de São Paulo e Minas, né, terem grande preponderância econômica e também ter um colégio eleitoral muito forte. Tá? Então é como se a política nacional circulasse naquele eixo, que é o chamado eixo Centro-Sul. Tá? Nós temos também uma outra prática, né, que é muito comum, principalmente no interior daquele período, né, e até hoje, né, o que a gente vai chamar de coronelismo. Né? Então, lá na base, na disputa política local, você vai encontrar pessoas, né, que tinham aí terras, que tinham poder, que tinham dinheiro, que tinham influência, né, chamadas de coronéis. Né? Isso aí é uma associação que foi feita desde o período regencial, tá? Quando você cria a chamada Guarda Nacional e vai se formar grupos, né? E esses grupos que compõem essa guarda são oriundos das chamadas classes aristocráticas, pessoas que eram donas de terra, donos de escravo, né? Eram fazendeiros, e aí eles formavam seu próprio exército para manter, vamos dizer assim, o que eles chamavam na época de ordem, né? E aí, com o passar do tempo, essa guarda é dissolvida, mas a associação entre a figura do fazendeiro e do coronel acaba
se tornando uma realidade, né? Então você vai olhar um grande fazendeiro, um grande proprietário e vai chamar ele de coronel. Não que ele seja coronel de patente mesmo, do exército, mas criou-se essa associação. Então os coronéis da época, eles vão representar assim, esse poder mais direto no controle dos votos, tá? Porque, como você vai observar, naquele período o poder federal, o poder central, ele não tinha a extensão ou a capacidade de atender a todos ou ainda assegurar a cidadania a grande parte da população. E o que acontecia? Muitos desses coronéis eram responsáveis por manter pessoas ali no seu círculo de influência, né? Pessoas que eram necessitadas de muitas coisas, de terra, de remédio, de alguma ajuda, de trabalho. E aí esse coronel estava ali, né, próximo, né, tinha influência, conseguia algum tipo de inserção para essas pessoas, mas em troca ele ia pedir o voto, né, seja para ele ou para as pessoas que ele apoia. Então esse tipo de prática lá foi muito forte, né, e muito comum naquele período, tá? Porque aí era uma forma de você controlar as pessoas, controlar o voto delas e garantir aí a perpetuação do poder naqueles grupos que são grupos locais, mas que dominam a política e que disputam constantemente essa política e querem se manter no poder, tá? E aí o povo, né, o mais humilde, é que acabava servindo a esse intento por via dessa pressão, porque como o voto era aberto, né, então mesmo que a pessoa quisesse votar em outro candidato que não fosse aquele que o coronel indicava, ele ia sofrer ali um tipo de sanção, né? Então se o coronel diz para ele, olha, tu vai votar no candidato X, e ele vai lá, declara que ele vai votar em outro candidato, porque o voto é aberto, com certeza o coronel vai lá, expulsa da terra, persegue, né? Enfim, então era uma eleição, como naquela época, que eu quero dizer, né? Muito marcada por esse tipo de pressão, né? Fraudes, né? E por si só essa pressão que o cidadão exerce já é uma fraude, né? Já é uma coação, né? A pessoa é obrigada a votar, porque do contrário ele vai sofrer algum tipo de penalidade, né? Esse tipo de relação dá origem ao que a gente vai chamar de voto de cabresto, né? Como você pode ver aqui na imagem, é aquele voto controlado, né? O voto que está na mão ali do coronel, né? E o eleitor, infelizmente, por conta das circunstâncias, ele acaba sofrendo aí essa pressão e votando, né, naquele que o coronel indica. Então isso serviu para manter essas relações políticas, esse mecanismo todo funcionando durante muito tempo, né? Então por essa razão que essa república, que é chamada de república oligárquica, tem essa feição de controle de poder nas mãos de poucos, né? Na mão de poucos que eu falo, na mão das oligarquias que tinham esse controle político e econômico na época, tá? E a luta que eles travavam era para garantir esse poder, né? Não do contrário, tá? Então, tanto no Nordeste como na região Centro-Sul e outras regiões do país, você vai ter aquelas famílias, aqueles grupos que tendem a controlar. Isso não é uma realidade só daquele período, ainda acontece hoje, né? A gente está fazendo aqui uma discussão à luz da história para entender esse fenômeno, entender esse processo. Mas é basicamente assim que acontece, tá? Pela pressão, necessidade, essas pessoas que dependem acabam se sujeitando às pressões dos mais poderosos, tá? Bem, para que a gente possa discutir e problematizar ainda mais, né? Como identificar o voto de cabresto nos dias de hoje? Do final da República dos Coronéis até os dias de hoje, muita coisa mudou. Claro, né? Já se passaram muitos tempos, muitos anos, né? Mas a gente sabe que algumas práticas elas não mudam por completo, né? Hoje o voto não é mais aberto. Hoje o voto é secreto, né? Você vota, só você sabe quem votou. Agora, se você quiser declarar seu voto depois, tranquilo. Se declarar para quem quiser, porque é um direito seu. Mas hoje o voto é secreto, diferente do que era na Primeira República. Não há mais como saber em quem o eleitor votou. Então é possível escolher de forma livre e direta o candidato preferido, coisa que não era possível lá na Primeira República. Porém, na prática, a gente pode identificar situações
que nos remete a um voto de cabresto moderno, mesmo com avanços e conquistas, né? Ou seja, essa prática que era comum na Primeira República, o voto de cabresto, ela não deixou de existir por completo, certo? O tempo passou, mas você vai observar em algumas regiões esse tipo de prática. O fenômeno ocorre com maior frequência em cidades do interior brasileiro, onde a principal fonte de renda é a prefeitura. E aí eu vou fazer um destaque. Por quê? Porque nessas regiões do interior ainda prevalece uma dificuldade econômica, a falta de oportunidade de emprego. E quem controla as prefeituras, ele também tem capacidade de conseguir emprego para essas pessoas, conseguir alguma renda, etc. Então, através desse tipo de relação, você consegue ali ter uma influência, né? E garantir que essas pessoas possam estar ali votando nos seus indicados, né? Nas pessoas que os chefes locais indicam, e mantém a mesma estrutura de poder, né? Ao longo do tempo, tá? São famílias, às vezes grupos, né? Que fazem ainda dessa forma, tá? As pessoas podem se ver obrigadas a votar em determinado candidato, talvez não mais pela coerção física, mas pela simples força psicológica, o medo, né? Qual é o medo aí? É o medo de perder o emprego, é o medo de perder o salário, é o medo de perder o contrato, entendeu? Então, a luta pela sobrevivência acaba prevalecendo, mas a gente sabe que infelizmente isso acontece, né? O medo de se ver sem emprego e, consequentemente, sem renda paralisa as pessoas que preferem votar em quem é imposto do que enfrentar o poder em prol dos seus ideais, né? Então é uma situação difícil, né? Então você não tem às vezes como evitar, mas o certo é que você tenha uma condição tal de independência teórica, né? De ideal mesmo, e votar naquele candidato que vá ter ali alguma proposta, do que votar naquele que só dá o emprego, porque é como se você estivesse vendendo o voto, né? E a gente sabe que essa prática não é legal, e isso tem problemas porque às vezes para você salvaguardar esse interesse seu, né, ou de qualquer um que esteja ali próximo à sua família, etc., isso pode implicar no prejuízo da sociedade como um todo, né, em você eleger, ou em nós elegermos políticos que não estão nem aí ou não estão preocupados com a melhoria da sociedade, tá? Outros, por sua vez, diante da realidade de miséria em que se vive, né, optam por aquele candidato que possa suprir suas necessidades básicas em um curto prazo. Por exemplo, entrega de cesta básica, pagamento de despesas com água e luz, compra de material de construção, promessa de emprego, entre outros. Tudo isso se configura como um voto de cabresto moderno, né? Quem é que nunca viu, né? Aquele candidato que vai lá, quer dar uma cesta básica, fazer ali um pagamento, dar um milheiro de tijolo, um saco de cimento, coisa desse sentido, mas ele está buscando o que? O voto, né? Então, se a gente sabe que a compra de voto é uma prática ilegal, e se o candidato está dessa forma antes de ser eleito, avalie quando ele for eleito, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado. Contudo, graças ao fortalecimento da justiça eleitoral, tais práticas são denunciadas e seus responsáveis punidos. Até outubro de 2017, desde as eleições de 2016, 49 governantes já haviam perdido o cargo por problemas com compra de voto, abuso de poder econômico, político e propaganda eleitoral irregular, né? Ainda com esses problemas, pelo menos a justiça eleitoral ela tenta fazer a sua parte, mas a gente não pode também tirar a nossa responsabilidade. A gente precisa também fazer a nossa parte, né? Escolher os candidatos de acordo com as propostas, não em troca de benefícios, tá bom? E agora eu vou deixar aqui 2 atividades, vocês vão responder essas atividades, certo? Tem uma objetiva e uma discursiva, vocês podem comentar no canal. A discursiva vocês podem fazer também no canal, certo? Colocar lá o comentário, a resposta, eu vou estar vendo, ou mandar para o meu PV, né? Para a gente poder problematizar. Mas eu quero dizer que vocês têm que comentar também no canal, fazer o debate, porque a nossa sala de aula é lá no canal também, tá bom? Eu vou aguardar vocês e até a próxima. Qualquer dúvida, vocês perguntem que eu estou à disposição. Tchau, tchau!